Ele estava sem palavras e envergonhado, e só conseguia olhar para o rosto dela, que estava branco de raiva. Nunca mais fale assim comigo, Billy, ela ordenou. Ah, você não consegue aguentar um mau humor? Ele murmurou, meio se desculpando, mas meio desafiador. Deus sabe que tenho o suficiente para me deixar mal-humorado. Depois que ele saiu de casa, ela se jogou na cama e chorou com o coração partido. Pois ela, que conhecia tão profundamente a humildade do amor, era uma mulher orgulhosa. Somente o orgulhoso pode ser verdadeiramente humilde, assim como somente o forte pode conhecer a plenitude da gentileza. Mas qual era a utilidade, ela exigiu, de ser orgulhoso e brincalhão, quando a única pessoa no mundo que importava para ela perdia seu próprio orgulho, Gamenez e justiça e dava a ela a pior parte de seus problemas mútuos. E agora, como ela havia enfrentado sozinha a dor orgânica mais profunda da perda de seu bebê, ela enfrentava sozinha outro e, de certa forma, um problema pessoal ainda maior. Talvez ela amasse Billy mesmo assim, mas seu amor estava se transformando em algo menos orgulhoso, menos confiante, estava ficando cheio de pena, com a pena que é a mãe do desprezo. Sua própria lealdade estava ameaçando enfraquecer, e ela estremeceu e encolheu-se com o desprezo que ela podia ver rastejando. Ela lutou para se preparar para enfrentar a situação. O perdão invadiu seu coração, e ela conheceu o alívio até que veio o pensamento de que, no amor mais verdadeiro e elevado, o perdão não deveria ter lugar. E novamente ela chorou e continuou sua batalha. Afinal, uma coisa era incontestável, esse Billy não era o Billy que ela amava. Este Billy era outro homem, um homem doente, e não mais responsável do que um paciente febril e em delírio. Ela deve ser a enfermeira de Billy, sem orgulho, sem desprezo, sem nada a perdoar. Além disso, ele estava realmente aguentando o peso da luta, estava no meio dela, tonto com os golpes e os golpes que recebia. Se havia falha, ela estava em outro lugar, em algum lugar no emaranhado esquema de coisas que fazia os homens rosnarem por causa de trabalhos como cães por causa de ossos. Então Sachon se levantou e prendeu sua armadura novamente para a luta mais difícil de todas na arena do mundo, a luta da mulher. Ela ejetou de seu pensamento todas as dúvidas e desconfianças. Ela não perdoou nada, pois não havia nada que exigisse perdão. Ela se comprometeu com uma crença absoluta de que o amor dela e de Billy era imaculado, imperturbável, severo como sempre fora, como seria quando voltasse depois que o mundo se acomodasse mais uma vez em caminhos racionais. Naquela noite, quando ele voltou para casa, ela propôs, como medida de emergência, que retomasse o bordado e ajudasse a manter a panela fervendo até o fim da greve. Mas Billy não quis ouvir nada disso. Está tudo bem, ele assegurou repetidamente. Eles não são chamados para você trabalhar. Vou conseguir algum dinheiro antes do final da semana. E eu vou entregá-lo para você. E no sábado à noite iremos ao show, um show de verdade, sem imagens em movimento. Os menestréis negros de Harvey estão vindo para a cidade. Iremos no sábado à noite. Terei o dinheiro antes disso, com certeza, como feijão é feijão. Na sexta-feira à noite, ele não voltou para casa para jantar, o que Sachon lamentou, pois Magia Donaui havia devolvido uma panela de batatas e 2 litros de farinha, emprestados na semana anterior, e era uma refeição farta que o esperava. Sachon manteve o fogão ligado até às 9 horas, quando, apesar de sua relutância, ela foi para a cama. Sua preferência teria sido esperar, mas ela não ousou, sabendo muito bem qual seria o efeito sobre ele se voltasse para casa embriagado. O relógio tinha acabado de bater 1 hora, quando ela ouviu o clique do portão. Lentamente, pesadamente, ameaçadoramente, ela o ouviu subir os degraus e se atrapalhar com a chave na porta. Ele entrou no quarto e ela o ouviu suspirar enquanto se sentava. Ela permaneceu quieta, pois havia aprendido a hipersensibilidade induzida pela bebida e era meticulosamente cuidadosa para não machucá-lo, mesmo sabendo que havia ficado acordada por ele. Não foi fácil. Suas mãos estavam cerradas até que as unhas marcassem as palmas, e seu corpo estava rígido em seu apaixonado esforço de controle. Nunca ele voltou para casa tão mal quanto agora. Sachão, ele chamou densamente. Sachão. Ela se mexeu e bocejou.
O que é? Ela perguntou. Você não vai acender uma luz? Meus dedos são todos polegares. Sem olhar para ele, ela obedeceu, mas tão violento era o tremor nervoso de suas mãos que a chaminé de vidro tilintou contra o globo e o fósforo se apagou. Não estou bêbado, Sachon, disse ele na escuridão, com um toque de diversão em sua voz rouca. Só tive 2 ou 3 solavancos. Desse tipo. Em sua segunda tentativa com a lâmpada, ela conseguiu. Quando ela se virou para olhar para ele, ela gritou de medo. Embora ela tivesse ouvido a voz dele e soubesse que ele era Billy, no momento ela não o reconheceu. Seu rosto era um rosto que ela nunca conhecera. Inchado, machucado, descolorido, cada feição havia sido espancada para fora de qualquer aparência de familiaridade. Um olho estava totalmente fechado, o outro aparecia através de uma fenda estreita de carne congestionada de sangue. Uma orelha parecia ter perdido a maior parte de sua pele. Todo o rosto era uma polpa inchada. Sua mandíbula direita, em particular, tinha o dobro do tamanho da esquerda. Não é de admirar que a fala dele tenha sido grossa, pensou ela, enquanto observava os lábios terrivelmente cortados e inchados que ainda sangravam. Ela ficou enojada com a visão, e seu coração foi para ele em uma grande onda de ternura. Ela queria abraçá-lo e acalmá-lo, mas seu julgamento prático dizia o contrário. Seu pobre menino, ela chorou. Diga-me o que você quer que eu faça primeiro. Eu não sei sobre essas coisas. Se você pudesse me ajudar a tirar minhas roupas, ele sugeriu humilde e densamente. Eu os coloquei antes de endurecer. E então água quente. Isso vai ser bom, ela disse, enquanto começava a puxar suavemente a manga do casaco dele sobre uma mão inchada e indefesa. Eu disse a você que eles eram todos polegares. Ele fez uma careta, erguendo a mão e apertando os olhos com a fração de visão que lhe restava. Você sente e espera, disse ela, até que eu acenda o fogo e ponha água quente. Eu não vou demorar 1 minuto. Então terminarei de tirar suas roupas. Da cozinha ela podia ouvi-lo resmungando para si mesmo, e quando ela voltou ele repetia sem parar. Precisávamos do dinheiro, Sachon. Precisávamos do dinheiro. Ele não estava bêbado, ela podia ver isso, e por sua tagarelice ela sabia que ele estava em parte delirando. Ele era uma caixa surpresa, continuou ele, enquanto ela começava a despi-lo, e pouco a pouco ela foi capaz de entender o que havia acontecido. Ele era um desconhecido de Chicago. Eles o lançaram sobre mim. O secretário do Acme Club me avisou que eu teria muito trabalho. E eu ganharia se estivesse em condições. Mas perder 15 libras sem treinar não é uma condição. Na época, eu bebia bastante e não tinha fôlego. Mas Sachon, tirando a camiseta, não ouviu mais. Assim como seu rosto, ela não conseguia reconhecer suas costas esplendidamente musculosas. A bainha branca de pele sedosa estava rasgada e ensanguentada. As lacerações ocorreram com mais frequência em linhas horizontais, embora também houvesse linhas perpendiculares. Como você conseguiu tudo isso? Ela perguntou. As cordas. Enfrentei eles mais vezes do que gosto de lembrar. Puxa. Ele certamente me deu o meu. Mas eu me enganei. Ele não podia me expulsar. Eu aguentei as 20 rodadas, e quero dizer a você que ele tem algumas marcas para se lembrar de mim. Se ele não está com os nós dos dedos quebrados na mão esquerda, eu sou um velhote. Aqui, sinta a minha cabeça aqui. Inchado, hein? Coisa certa. Ele acertou mais vezes do que gostaria de ter feito agora. Mas, que lacinho. Que lacinho. Eu nunca tive nada parecido antes. O Chicago Terror, eles chamam de M. Eu tiro meu chapéu para mim. Ele é um urso. Mas eu poderia fazer a contagem se estivesse em condições e tivesse meu fôlego. Aí. Atenção. É como um furúnculo. Apalpando seu cós, a mão de Sachon tinha entrado em contato com uma superfície brilhantemente inflamada maior que um prato de sopa. Isso é por causa dos golpes nos rins, explicou Billy. Ele era um demônio regular nisso,
Quase cada aperto, como o trabalho do relógio, para baixo lhe cortariam em mim. Ficou tão dolorido que eu estava morrendo. Até que fiquei grogue e não sabia de quase nada. Não é um golpe de nocaute, você sabe, mas é horrível em uma luta longa. Isso tira o amido de você. Quando seus joelhos estavam nus, Sachon pôde ver que a pele nas rótulas estava quebrada e perdida. A pele não foi feita para suportar um sujeito pesado como eu de joelhos, ele disse. E a resina na tela corta como são eu. As lágrimas estavam nos olhos de Sachon, e ela poderia ter chorado sobre o corpo maltratado de seu lindo menino doente. Enquanto ela carregava as calças dele pela sala para pendurá-las, um tilintar de dinheiro saiu delas. Ele a chamou de volta e do bolso tirou um punhado de prata. Precisávamos do dinheiro, murmurava ele, enquanto tentava em vão contar as moedas, e Sachon sabia que sua mente estava divagando novamente. Isso cortou seu coração, pois ela não podia deixar de se lembrar dos pensamentos duros que ameaçaram sua lealdade durante a semana passada. Afinal, Billy, o esplêndido homem físico, era apenas um menino, seu menino. E ele havia enfrentado e suportado todo esse terrível castigo por ela, pela casa e pelos móveis que eram a casa e os móveis deles. Ele disse isso, agora, quando mal sabia o que estava dizendo. Ele disse nós precisávamos do dinheiro. Ela não estava tão ausente de seus pensamentos quanto imaginara. Aqui, até as costelas nuas de sua alma, quando ele estava meio inconsciente, o pensamento dela persistia, era predominante. Precisávamos do dinheiro. Nós. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela se inclinava sobre ele, e parecia que ela nunca o amara tanto quanto agora. Aqui, você conta, disse ele, abandonando o esforço e entregando o dinheiro a ela. Ponto quanto você ganha? $19,35. Isso mesmo. O fim do perdedor. $20. Tomei uns drinks, tratei alguns rapazes e depois houve passagem de carro. Se eu ganhasse, eu teria 100. Foi por isso que lutei. Isso nos colocaria na rua e por um tempo. Você pega e fica com ele. É melhor do que nada. Na cama, ele não conseguia dormir por causa da dor, e hora após hora ela trabalhava sobre ele, renovando as compressas quentes sobre seus hematomas, acalmando as lacerações com amamelis e creme frio e as pontas dos dedos mais macias. E o tempo todo, com intervalos de gemidos, ele tagarelava, vivendo a luta, buscando alívio ao contar a ela seu problema, expressando pesar pela perda do dinheiro e gritando a dor de seu orgulho. Muito pior do que a soma de suas mágoas físicas era seu orgulho ferido. Ele não poderia me colocar para fora, de qualquer maneira. Ele tinha todo o controle sobre mim nos momentos em que eu estava muito envolvido para levantar minhas mãos. A multidão estava louca. Eu mostrei a eles alguma resistência. Foram momentos em que ele só me abalou, pois eu evaporei muito de sua energia por ele nas primeiras rodadas. Não sei quantas vezes ele me largou. As coisas estavam ficando muito sonhadoras. Às vezes, no final, eu podia ver 3 dele no ringue ao mesmo tempo, e eu não sabia qual acertar e qual abaixar. Mas eu me enganei. Quando eu não podia ver, ou sentir, e quando meus joelhos tremiam e minha cabeça girava como um carrossel, eu caía seguro em apertos do mesmo jeito. Aposto que os braços do árbitro estão cansados de nos separar. Mas que lacinho! Que lacinho! Diga, Sachão. Onde você está? Ah, aí, hein? Acho que estava sonhando. Mas, diga, deixe isso ser uma lição para você. Eu quebrei minha palavra e fui brigar, e ver o que consegui. Olhe para mim, e tome cuidado para não cometer o mesmo erro e voltar a fazer e vender trabalhos sofisticados. Mas eu enganei eles, todo mundo. No início, as apostas foram equilibradas. Na sexta rodada, o sábio Gazabos estava oferecendo 2-1 contra mim. Fui derrotado desde a primeira vez que saí da caixa, qualquer um podia ver isso, mas ele não podia me colocar para baixo para a contagem. Na 10ª rodada, eles estavam oferecendo até mesmo que eu não duraria a rodada. No 11º eles estavam oferecendo que eu não duraria o 15º.
e eu aguentei os 20 inteiros. Mas algum castigo, quero dizer, algum castigo. Ora, foram 4 rounds, eu estava na terra dos sonhos o tempo todo. Só que eu ficava de pé e lutava, ou contava até 8 e levantava, e protelava e cobria e me afastava. Não sei o que fiz, exceto que devo ter feito assim, porque não estava lá. Não sei nada desde o dia 13, quando ele me mandou para o tatame na minha cabeça, até o dia 18. Onde eu estava? Oh sim. Abri meus olhos, ou um olho, porque só tinha um que se abriria. E lá estava eu, no meu canto, com as toalhas saindo e amônia no nariz e Bill Murphy com um pedaço de gelo na nuca. E lá, do outro lado do ringue, pude ver o Chicago Terror, e tive que pensar um pouco para lembrar que estava lutando contra ele. Era como se eu tivesse ido para algum lugar e tivesse acabado de voltar. Que rodada é essa? Eu pergunto a Bill. 18º, diz ele. Diabos, eu digo. O que aconteceu com todas as outras rodadas? A última vez em que lutei foi a 13ª. Você é uma maravilha, diz Bill. Você já venceu 4 rodadas, só que ninguém sabe disso, exceto eu. Estou tentando fazer você desistir o tempo todo. Só então o gongo soa, e eu posso ver o terror começando para mim. Desista, diz Bill, fazendo um movimento para jogar a toalha. Não na sua vida, eu digo. Esquece isso, Bill. Mas ele continuou querendo que eu desistisse. A essa altura, o terror veio até o meu canto e estava parado com as mãos abaixadas, olhando para mim. O árbitro também estava olhando, e a casa estava tão quieta, olhando que dava para ouvir um alfinete cair. E minha cabeça estava ficando um pouco mais clara, mas não muito. Você não pode vencer, diz Bill. Observe-me, digo eu. E com isso corro para o terror, pegando-o inesperadamente. Estou tão grogue que não suporto, mas continuo em frente, levando o terror pelo ringue até o canto dele, onde ele escorrega e cai, e eu caio em cima dele. Diga, aquela multidão enlouquece. Onde eu estava? Minha cabeça ainda está girando, eu acho. Está zumbindo como um enxame de abelhas. Você acabou de cair em cima dele em seu canto, Sachon solicitou. Oh sim. Bem, assim que nos levantamos, e não consigo ficar de pé, corro pelo mesmo caminho de volta para o meu canto e caio sobre mim. Isso foi sorte. Nós nos levantamos e eu caí, só que me segurei por ele. Peguei sua cabra, eu digo a ele. E agora eu vou comer você. Eu não tinha a cabra dele, mas estava jogando para pegar um pedaço dela, e consegui, correndo assim que o árbitro nos separou e pegando um golpe de sorte no estômago que firmou a minha fez dele todo-poderoso cuidadoso. Todo-poderoso cuidado. Ele estava com medo de arriscar uma mistura comigo. Ele pensou que eu tinha mais luta em mim do que eu tinha. Então você vê que eu tenho tanto de sua cabra de qualquer maneira. E ele não conseguiu me pegar. Ele não me pegou. E no 20º ficamos no meio do ringue e até trocamos socos. Claro, eu fiz uma boa exibição para um homem derrotado, mas ele tomou a decisão, o que foi certo. Mas eu me enganei. Ele não conseguiu me pegar. E eu enganei os gazabos que estavam apostando que ele faria em curto prazo. Por fim, ao amanhecer, Billy dormiu. Ele gemeu e gemeu, seu rosto contorcendo-se de dor, seu corpo movendo-se e sacudindo-se em busca de alívio. Então isso era uma luta de boxe, pensou Sachon. Era muito pior do que ela havia sonhado. Ela não tinha ideia de que tal dano poderia ser feito com luvas acolchoadas. Ele nunca deve lutar novamente. Os tumultos de rua eram preferíveis. Ela estava se perguntando quanto de sua seda havia sido perdido, quando ele murmurou e abriu os olhos. O que é? Ela perguntou, antes que ela percebesse que os olhos dele não viam e que ele estava delirando. Sachão. Sachão. Ele chamou. Sim, Billy. O que é? Sua mão tateou sobre a cama onde normalmente a teria encontrado. Novamente ele a chamou, e ela gritou sua presença bem alta em seu ouvido. Ele suspirou de alívio e murmurou entrecortado.
Eu tive que fazer isso. Precisávamos do dinheiro. Seus olhos se fecharam e ele dormiu mais profundamente, embora seus murmúrios continuassem. Ela tinha ouvido falar de congestão cerebral e estava assustada. Então ela se lembrou de ele ter contado a ela sobre o gelo que Billy Murphy havia colocado contra a cabeça. Jogando um chale sobre a cabeça, ela correu para a casa dos Batistacas na 7th Street. O barman tinha acabado de abrir e estava varrendo. Da geladeira ele deu a ela todo o gelo que ela queria carregar, quebrando em pedaços convenientes para ela. De volta a casa, ela aplicou o gelo na base do cérebro de Billy, colocou ferros quentes em seus pés e banhou sua cabeça com a Mamelis que resfriou ao repousar no gelo. Ele dormiu no quarto escuro até o final da tarde, quando, para consternação de Sachon, ele insistiu em se levantar. Tenho que fazer um showing, explicou ele. Eles não vão rir de mim. Em tormento, ele foi ajudado por ela a se vestir, e em tormento ele saiu de casa para que seu mundo tivesse evidência ocular de que a surra que havia recebido não o manteve na cama. Era outro tipo de orgulho, diferente do de uma mulher, e Sachon se perguntou se era menos admirável por isso. Capítulo 14. Nos dias que se seguiram, os inchaços de Billy diminuíram e os hematomas desapareceram com uma rapidez surpreendente. A rápida cura das lacerações atestava a salubridade de seu sangue. Restavam apenas os olhos negros, excessivamente notáveis em um rosto tão loiro quanto o dele. A descoloração foi teimosa, persistindo meio mês, ao longo do qual ocorreram diversos acontecimentos de importância. O julgamento de Otto Frank foi rápido. Considerado culpado por um júri notável pelos homens de negócios e profissionais, a sentença de morte foi proferida contra ele e ele foi removido para São Quentin para execução. O caso de Chester Johnson e dos 14 outros havia demorado mais, mas na mesma semana também foi encerrado. Chester Johnson foi condenado à forca. 2 ganharam vida, 3, 20 anos. Apenas 2 foram absolvidos. Os 7 restantes receberam mandatos de 2 a 10 anos. O efeito em Sachon foi jogá-lo em depressão profunda. Billy ficou sombrio, mas seu espírito de luta não foi subjugado. Sempre há alguns homens mortos em batalha, disse ele. Isso é da se esperar. Mas a maneira de sentenciá-los me pega. Todos os culpados foram os responsáveis pelo assassinato, ou nenhum foi responsável. Se tudo fosse, então eles deveriam receber a mesma sentença. Eles deveriam ser enforcados como Chester Johnson, ou então ele não deveria ser enforcado. Só gostaria de saber como o juiz se decide. Deve ser como marcar bilhetes de loteria da China. Ele dá palpites. Ele olha para um cara e espera que uma vaga ou um número surja em sua cabeça. De que outra forma ele poderia dar a Johnny Black 4 anos e a Cautins 20 anos. Ele jogou os palpites conforme eles vinham à sua cabeça, e poderia ser tão fácil quanto o contrário. Cautins pegou 4 anos e Johnny Black 20. Eu conheço os 2 meninos. Eles andavam principalmente com a gangue Tenton de Kirkon, embora às vezes andassem com a minha gangue. Costumávamos ir nadar depois da escola até Sandy Beach no pântano, e na rampa de trânsito onde diziam que a água tinha 20 metros de profundidade, só que não era. E uma vez, numa quinta-feira, catamos um monte de mariscos juntos e jogamos hóquei na sexta-feira para vendê-los. E costumávamos sair no Rockwell e pegar pogias e roque bacalhau. Um dia, o dia do eclipse, Cal pegou um poleiro do tamanho de uma porta. Nunca vi um peixe assim. E agora ele tem que usar as listras por 20 anos. Sorte que ele não era casado. Se ele não pegar a tuberculose, ele será um homem velho quando sair. A mãe de Cal não me deixava nadar e sempre que suspeitava lambia o cabelo dele com a língua. Se tivesse gosto de sal, ele levaria uma surra. Mas ele estava em si mesmo. Voltando para casa, ele pulava a cerca da frente de alguém e enfiava a cabeça debaixo de uma torneira. Eu costumava dançar com Chester Johnson, disse Sachon. E eu conheci sua esposa, Kitty Brady, muito tempo atrás. Ela ocupava o próximo lugar à mesa depois de mim na fábrica de caixas de papel. Ela foi para São Francisco para a casa de sua irmã casada. Ela vai ter um bebê também.
Ela era incrivelmente bonita e sempre havia uma fileira de caras atrás dela. O efeito da condenação e das sentenças severas foi ruim para os sindicalistas. Em vez de ser desanimador, intensificou a amargura. O arrependimento de Billy por ter lutado e a doçura e a afeição que surgiram nos dias em que Sachon cuidou dele foram apagados. Em casa, ele franzia a testa e meditava, enquanto sua fala assumia o tom de Bert nos últimos dias antes da morte de Morgan. Além disso, Billy ficou longe de casa por mais horas e voltou a beber constantemente. Sachon quase abandonou a esperança. Ela quase se preparou para a inevitável tragédia que sua fantasia mórbida pintou de mil formas. Na maioria das vezes, era Billy sendo levado para casa em uma maca. Às vezes era uma ligação para o telefone da mercearia da esquina e a informação sucinta por uma voz estranha de que seu marido estava no hospital receptor ou no necrotério. E quando ocorreram os misteriosos casos de envenenamento de cavalos, e quando a residência de um dos magnatas da equipe foi parcialmente destruída por dinamite, ela viu Billy na prisão, ou vestindo listras, ou subindo no cadafalso em San Quentin enquanto, ao mesmo tempo, ela podia ver o pequeno chalé na rua Pine cercado por repórteres de jornais e fotógrafos. No entanto, sua imaginação viva falhou completamente em prever a verdadeira catástrofe. Armand, o inquilino bombeiro, passando pela cozinha a caminho do trabalho, fez uma pausa para contar a Sachon sobre o acidente de trem do dia anterior nos pântanos de Alviso e como engenheiro, preso sob o motor capotado e ileso, se afogou. Pela maré alta, implorou para ser fuzilado. Billy entrou no final da narrativa e, pela luz sombria em seus olhos de pálpebras pesadas, Sachon soube que ele havia bebido. Ele olhou com raiva para Armand e, sem cumprimentá-lo ou Sachon, apoiou o ombro contra a parede. Armand sentiu o constrangimento da situação e fez o possível para parecer alheio. Eu estava contando à sua esposa. Ele começou, mas foi interrompido de forma selvagem. Eu não me importo com o que você estava dizendo a ela. Mas tenho uma coisa para lhe dizer, senhor homem. Minha esposa arrumou sua cama muitas vezes para me agradar. Billy. Sachon gritou, seu rosto escarlate de ressentimento, mágoa e vergonha. Billy a ignorou. Armand estava dizendo. Eu não entendo. Bem, eu não gosto da sua cara, Billy o informou. Você está de pé. Saia disso. Sair. Cai fora. Você entende isso? Eu não sei o que deu nele, Sachon fegou apressadamente para o bombeiro. Ele não é ele mesmo. Oh, estou tão envergonhado, tão envergonhado. Billy se voltou contra ela. Calhe a boca e fique fora disso. Mas, Billy, ela protestou. E saia daqui. Você vai para outra sala. Aqui, agora, Armand interrompeu. Esta é uma boa maneira de tratar um sujeito. Já lhe dei corda demais, foi a resposta de Billy. Eu paguei meu aluguel regularmente, não paguei. E eu deveria derrubar seu bloqueio para você. Aliás, não vejo nenhuma razão para que eu não deva fazer isso. Se você fizer algo assim, Billy Sachon começou. Você ainda está aqui? Bem, se você não vai para outra sala, vou providenciar para que vá. A mão dele agarrou o braço dela. Por um instante ela resistiu à força dele, e naquele instante, a carne esmagada sob seus dedos, ela percebeu a plenitude de sua força. Na sala da frente, ela só podia recostar-se na cadeira morris, soluçando, e ouvir o que acontecia na cozinha. Fico até o fim de semana, dizia o bombeiro. Paguei adiantado. Não se engane, veio a voz de Billy, tão lenta que era quase um sotaque, mas trêmula de raiva. Você não pode sair muito rápido se quiser se manter saudável, você e suas armadilhas com você. É provável que eu comece algo a qualquer momento. Oh, eu sei que você é um rebatedor, a voz do bombeiro começou. Então veio o impacto inconfundível de um golpe, o estrondo do vidro, uma briga na varanda dos fundos, e, finalmente, os solavancos pesados de um corpo descendo os degraus. Ela ouviu Billy entrar novamente na cozinha, se mexer, e sabia que ele estava varrendo o vidro quebrado da porta da cozinha. Em seguida, lavou-se na pia, assobiando enquanto enxugava o rosto e as mãos,
e entrou na sala da frente. Ela não olhou para ele. Ela estava muito doente e triste. Ele fez uma pausa indecisa, parecendo tomar uma decisão. Eu estou indo para a cidade, afirmou. É uma reunião do sindicato. Se eu não voltar, será porque aquele velhote emitiu um mandado. Ele abriu a porta da frente e parou. Ela sabia que ele estava olhando para ela. Então a porta se fechou e ela o ouviu descer os degraus. Sachon estava atordoado. Ela não pensou. Ela não sabia o que pensar. A coisa toda era incompreensível, incrível. Ela se recostou na cadeira, os olhos fechados, a mente quase em branco, esmagada por uma sensação pesada de que tudo havia chegado ao fim. As vozes das crianças brincando na rua excitavam. A noite havia caído. Ela tateou até uma lâmpada e a acendeu. Na cozinha, ela olhou, com os lábios trêmulos, para a refeição miserável e meio preparada. O fogo havia se apagado. A água ferveu das batatas. Quando ela levantou a tampa, um cheiro de queimado surgiu. Metodicamente ela raspou e limpou a panela, colocou as coisas em ordem, descascou e cortou as batatas para fritar no dia seguinte. E com o mesmo método ela foi para a cama. Sua falta de nervosismo, sua placidez, era anormal, tão anormal que ela fechou os olhos e adormeceu quase imediatamente. Ela também não acordou até que a luz do sol entrasse no quarto. Era a primeira noite em que ela e Billy dormiam separados. Ela ficou surpresa por não ter ficado acordada preocupada com ele. Ela ficou com os olhos bem abertos, mal pensando, até que dor no braço chamou sua atenção. Foi onde Billy agarrou. Ao examiná-la, ele encontrou a carne machucada terrivelmente preta e azul. Ela ficou surpresa, não pelo fato espiritual de que tal machucado tivesse sido administrado por quem ela mais amava no mundo, mas pelo simples fato físico de que uma pressão instantânea infligiu tanto dano. A força de um homem era uma coisa terrível. De maneira bastante impessoal, ela se pegou imaginando se Charlie Long era tão forte quanto Billy. Só quando se vestiu e acendeu o fogo é que começou a pensar em coisas mais imediatas. Billy não havia retornado. Então ele foi preso. O que ela deveria fazer? Deixá-lo na prisão, ir embora e começar uma vida nova? Claro que era impossível continuar vivendo com um homem que se comportara como ele. Mas então, veio outro pensamento: era impossível. Afinal, ele era seu marido. Para melhor ou para pior, a frase se reiterou, um monótono acompanhamento de seus pensamentos, no fundo de sua consciência. Deixá-lo era render-se. Ela levou o assunto ao tribunal da memória de sua mãe. Não, Daisy nunca teria se rendido. Daisy era uma lutadora. Então ela, Sachon, deve lutar. Além disso, e ela reconheceu, prontamente, embora de uma forma fria e morta, além disso, Billy era melhor do que a maioria dos maridos. Melhor do que qualquer outro marido de quem ela tivesse ouvido falar, ela concluiu, ao se lembrar de muitas de suas gentilezas e delicadezas anteriores, e especialmente de seu eterno canto: nada é bom demais para nós. Os Robertses não estão no barato. Às 11 horas ela recebeu uma visita. Era Bud Trotters, companheiro de Billy em serviço de greve. Billy, ele disse a ela, recusou a fiança, recusou um advogado, pediu para ser julgado pelo tribunal, se declarou culpado e recebeu uma sentença de $60 ou 30 dias. Além disso, ele se recusou a deixar os meninos pagarem sua multa. Ele é um maluco limpo, resumiu os Trotters. Não vou ouvir a razão. Diz que cumprirá a pena. Ele está bebendo muito regularmente, eu acho. Suas rodas estão zumbindo. Aqui, ele me deu este bilhete para você. Sempre que você quiser alguma coisa, mande para mim. Todos os rapazes apoiaram a esposa de Bill. Você pertence a nós, você sabe. Como você está procurando dinheiro? Orgulhosamente, ela negou qualquer necessidade de dinheiro, e só quando seu visitante partiu ela leu o bilhete de Billy. Caro Sachon, Bud Trotters vai lhe dar isso. Não se preocupe comigo. Eu vou tomar meu remédio. Eu mereço, você sabe disso.
Acho que fui burgose. Mesmo assim, sinto muito pelo que fiz. Não venha me ver. Eu não quero que você. Se você precisar de dinheiro, o sindicato lhe dará algum. O agente de negócios está bem. Estarei fora em um mês. Agora, Sachon, você sabe que eu te amo, e apenas diga a si mesmo que me perdoe desta vez, e nunca mais terá que fazer isso de novo. Billy. Bloodstrotters foi seguido por Magia e Donald e a Sra. Olsen, que fizeram visitas de incentivo aos vizinhos e foram diplomáticas em suas ofertas de ajuda e em evitar cuidadosamente mais referências do que o necessário à situação de Billy. À tarde, James Armon chegou. Ele mancava um pouco, e Sachon adivinhou que ele estava fazendo o possível para minimizar a evidência de dor. Ela tentou se desculpar com ele, mas ele não quis ouvir. Eu não a culpo, senhora Roberts, ele disse. Eu sei que não foi obra sua. Mas seu marido não era apenas ele mesmo, eu acho. Ele estava lutando loucamente por princípios gerais, e foi apenas minha sorte atrapalhar, só isso. Mas mesmo assim... O bombeiro balançou a cabeça. Eu sei tudo sobre isso. Eu mesmo costumava punir a bebida e fiz algumas coisas engraçadas naquela época. E lamento ter jurado esse mandado e testemunhado. Mas eu estava com calor no colarinho. Estou tranquilo agora, e sinto muito por ter feito isso. Você é muito bom e gentil, ela disse, e então começou hesitante sobre o que a estava incomodando. Você não pode ficar agora, com ele. Longe, você sabe. Sim, isso não serviria, não é? Vou lhe dizer, vou fazer as malas agora mesmo, tirar a pele e depois, antes das 6 horas, mandarei uma carroça buscar minhas coisas. Aqui está a chave da porta da cozinha. Por mais que ele objetasse, ela o obrigou a receber de volta a parte restante do aluguel. Ele apertou-lhe calorosamente a mão ao sair e tentou convencê-lo a prometer pedir-lhe um empréstimo sempre que precisasse. Está tudo bem, ele assegurou. Sou casado e tenho 2 filhos. Um deles teve seus pulmões tocados, e ela está com eles no Arizona, acampando. A ferrovia ajudou com os passes. E enquanto ele descia os degraus, ela se perguntava que um homem tão gentil deveria ser em um mundo tão loucamente cruel. O menino Donald lançou um jornal vespertino sobressalente e Sachon encontrou meia coluna dedicada a Billy. Não foi legal. O fato de ele ter se levantado no tribunal policial com os olhos pretos de alguma outra briga foi notado. Ele foi descrito como um valentão, um bandido, um durão, um rebatedor profissional cuja presença nas fileiras era uma vergonha para o trabalho organizado. A agressão da qual ele se declarou culpado foi atroz e não provocada, e se ele fosse uma boa amostra de um motorista impressionante, a única coisa sábia para o clã fazer era acabar com o sindicato e expulsar todos os membros da cidade. E, finalmente, o jornal reclamou da brandura da sentença. Deveria ter pelo menos 6 meses. O juiz foi citado como tendo lamentando não ter podido impor a pena de 6 meses, incapacidade devido ao estado das prisões, já superlotadas pelos numerosos casos de agressão cometidos no decurso das várias greves. Naquela noite, na cama, Sachon experimentou sua primeira solidão. Seu cérebro parecia um turbilhão, e seu sono era interrompido por tentativas vãs em busca da forma de Billy que ela imaginava ao seu lado. Por fim, ela acendeu a lamparina e ficou olhando para o teto, com os olhos arregalados, repassando os detalhes do desastre que a afligira. Ela podia perdoar, e ela não podia perdoar. O golpe em sua vida amorosa foi muito selvagem, muito brutal. Seu orgulho estava muito dilacerado para permitir que ela voltasse totalmente em memória a outro Billy a quem ela amava. Vinho entra, sai fora, ela repetia para si mesma, mas a frase não poderia absolver o homem que dormira ao seu lado e a quem ela se consagrara. Ela chorou na solidão da cama espaçosa demais, esforçou-se para esquecer a crueldade incompreensível de Billy, até mesmo aconchegou o rosto com ternura entorpecida contra o machucado do braço, mas o ressentimento ainda queimava dentro dela, uma chama constante de protesto contra Billy e tudo o que Billy havia feito. Sua garganta estava ressecada, uma dor incômoda nunca cessava em seu peito,
e ela era oprimida por uma sensação de ausência. Por quê? Por quê? E do quebra-cabeça do mundo não havia solução. Pela manhã, ela recebeu a visita de Sarah, a segunda em todo o período de seu casamento, e ela poderia facilmente adivinhar a missão macabra de sua cunhada. Nenhum esforço foi necessário para a afirmação de todo o orgulho de Sachon. Ela se recusou a ficar nem um pouco na defensiva. Não havia nada a defender, nada a explicar. Tudo estava bem, e de qualquer maneira não era da conta de ninguém. Essa atitude apenas serviu para irritar Sarah. Eu te avisei, e você não pode dizer que não, dizia sua diatribe. Eu sempre soube que ele não prestava, um presidiário, um bandido, um rebatedor. Meu coração afundou em minhas botas quando soube que você estava correndo com um pugilista. Eu te disse isso na época. Mas não, você não quis ouvir, você com suas noções pomposas e mais pares de sapatos do que qualquer mulher decente deveria ter. Você sabia melhor do que eu. E eu disse então, para Tom, eu disse, está tudo resolvido com Sachon agora. Essas foram minhas próprias palavras. Aquele que toca o piche é contaminado. Se você tivesse se casado com Charlie Long, então a família não cairia em desgraça. E isso é apenas o começo, observe-me, apenas o começo. Onde isso vai acabar, Deus sabe. Ele ainda vai matar alguém, esse seu filho da puta feio, e ser enforcado por isso. Espere para ver, isso é tudo, e então você se lembrará das minhas palavras. Assim como você arruma sua cama, você se deitará nela. A melhor cama que já tive, comentou Sachon. Então você pode dizer, Sarah bufou. Eu não a trocaria por uma cama queen, acrescentou Sachon. A cama de um presidiário, Sarah retrucou secamente. Oh, é o estilo, Sachon retrucou alegremente. Todo mundo está sentindo o gosto da prisão. Tom não foi preso em alguma reunião de rua dos socialistas. Todo mundo vai para a cadeia hoje em dia. A farpa atingiu o alvo. Mas Tom foi absolvido, Sarah se apressou em proclamar. Ainda assim, ele ficou na cadeia a noite toda sem fiança. Isso era irrespondível, e Sarah executou sua tática favorita de ataque no flanco. Uma bela queda para você, devo dizer, que foi levantada direto e certo, cortando de dois com um inquilino. Quem disse isso? Sachon ardeu com uma indignação rapidamente dominada. Oh, um cego pode ler nas entrelinhas. Um inquilino, uma jovem casada sem respeito próprio e um pugilista como marido. Por que mais eles brigariam? Assim como qualquer briga de família, não é? Sachon sorriu placidamente. Sarah ficou chocado e ficou momentaneamente sem fala. E eu quero que você entenda isso, continuou Sachon. Uma mulher fica orgulhosa de ter homens brigando por ela. Eu estou orgulhoso. Você escuta. Eu estou orgulhoso. Eu quero que você diga isso a eles. Eu quero que você diga a todos os seus vizinhos. Diga a todos. Eu não sou nenhuma vaca. Homens como eu. Os homens lutam por mim. Homens vão para a cadeia por mim. Para que serve uma mulher no mundo, se não é para ter homens como ela? Agora vá, Sarah, vá imediatamente e conte a todos o que você leu nas entrelinhas. Diga a eles que Billy é um presidiário e que eu sou uma mulher má que todos os homens desejam. Grite, e boa sorte para você. E saia da minha casa. E nunca mais coloque os pés nele. Você é uma mulher muito decente para vir aqui. Você pode perder sua reputação. E pense nos seus filhos. Agora saia. Ir. Só depois que Sarah partiu espantada e horrorizada é que Sachon se jogou na cama em uma convulsão de lágrimas. Antes, ela se envergonhava apenas da falta de hospitalidade, do mau humor e da injustiça de Billy. Mas ela podia ver, agora, a luz pela qual os outros viam o caso. Não tinha entrado na cabeça de Sachon. Ela tinha certeza de que não havia entrado no de Billy. Ela conhecia a atitude dele desde o início. Ele sempre se opôs a aceitar um inquilino por causa de sua fé orgulhosa de que sua esposa não deveria trabalhar.
Apenas tempos difíceis obrigaram seu consentimento e, agora que ela olhou para trás, quase convenceu a consentir. Mas tudo isso não alterava o ponto de vista que a vizinhança devia ter, que todos que a conheciam deviam ter. E por isso também Billy era responsável. Era mais terrível do que todas as outras coisas de que ele era culpado juntas. Ela nunca mais poderia olhar no rosto de ninguém. Magia Donal e a senhora Olsen foram muito gentis, mas no que elas devem ter pensado o tempo todo em que conversaram com ela. E o que eles devem ter dito um ao outro. O que todo mundo estava dizendo. Sobre os portões da frente e as cercas dos fundos, os homens parados nas esquinas ou conversando nos bares. Mais tarde, exausta por sua dor, quando as lágrimas não caíam mais, ela se tornou mais impessoal e se concentrou nos desastres que haviam acontecido a tantas mulheres desde que os problemas da greve começaram. A esposa de Otto Frank, a viúva de Anderson, a bela Kitty Brady, Marie, todas as mulheres dos outros trabalhadores que agora usavam as listras em San Quentin. Seu mundo estava desabando sobre seus ouvidos. Ninguém estava isento. Não apenas ela não havia escapado, mas a dela era a pior desgraça de todas. Tentava desesperadamente abraçar a ilusão de que estava dormindo, que era tudo um pesadelo, e que logo o despertador iria tocar e ela se levantaria e faria o café da manhã de Billy para que ele pudesse ir trabalhar. Ela não saiu da cama naquele dia. Ela também não dormiu. Seu cérebro girava sem parar, ora remoendo insistentemente seus infortúnios, ora perseguindo as ramificações mais fantásticas do que ela considerava sua desgraça e, novamente, voltando à sua infância e vagando por detalhes triviais sem fim. Ela trabalhou em todas as tarefas que já havia feito, realizando, em fantasia, as miríades de movimentos mecânicos peculiares a cada ocupação, modelar e colar na fábrica de caixas de papel, passar roupas na lavanderia, tecer na fábrica de juta, descascar frutas na conserva e inúmeras caixas de tomates escaldados. Ela voltou a frequentar todas as suas danças e todos os seus piqueniques, passou por seus dias de escola, lembrando o rosto, o nome e a cadeira de cada colega, suportou a desolação cinzenta dos anos no asilo de órfãos, revisou cada memória de sua mãe, cada história, e reviveu toda sua vida com Billy. Mas sempre, e aqui residia o tormento, ela era atraída de volta dessas andanças distantes para seu problema atual, com sua garganta ressecada, sua dor no peito e sua inexistência vaga e corrosiva. Capítulo 15. Durante toda aquela noite, Sachon ficou deitada, sem dormir, sem tirar a roupa, e quando ela se levantou de manhã, lavou o rosto e arrumou o cabelo, sentiu uma estranha dormência, uma sensação de aperto na cabeça, como se estivesse amarrada por uma pesada faixa de ferro. Parecia uma pressão surda em seu cérebro. Era o início de uma doença que ela não conhecia como doença. Tudo o que ela sabia era que se sentia esquisita. Não era febre. Não estava frio. Sua saúde corporal estava como deveria ser e, quando ela pensou sobre isso, ela atribuiu sua condição aos nervos, de acordo com as suas ideias e as ideias de sua classe, não estando relacionados com doenças. Ela tinha uma estranha sensação de perda de si mesma, de ser uma estranha para si mesma, e o mundo em que ela se movia parecia um mundo vago envolto em uma mortalha. Faltou nitidez de definição. Sua habitual vivacidade se foi. Ela tinha lapsos de memória e continuamente se via fazendo coisas não planejadas. Assim, para seu espanto, ela acordou no quintal pendurando a roupa lavada da semana. Ela não se lembrava de tê-lo feito, mas tinha sido feito exatamente como deveria ter sido feito. Ela havia fervido os lençóis, as fronhas e as toalhas de mesa. As lãs de Billy haviam sido lavadas apenas em água morna, com o sabão caseiro, cuja receita Mercedes lhe dera. Ao investigar, ela descobriu que havia comido uma costeleta de carneiro no café da manhã. Isso significava que ela tinha ido ao açougue, mas não se lembrava de ter ido. Curiosamente, ela foi para o quarto. A cama estava arrumada e tudo em ordem,